Olá, agora eu vou apresentar uns conceitos básicos do 3D, um pouco diferente para a gente que está acostumado então a trabalhar num sistema de representação 2D. Vamos ver como isso é bacana, interessante. Bom, quando a gente abre o Blender, tá? Você vai achar esse cubo aqui dentro dele, tá? O famoso cubo do Blender, icônico, né? No nosso outro encontro, tá? A gente trabalhou, então, eu apresentei para vocês uma coisa chamada Object Mode, tá? O que é mesmo Object Mode? É um lugar do Blender, é um modo de trabalho do Blender, tá? Onde a gente coloca os objetos na cena, onde a gente monta a nossa cena, dispõe os objetos, coloca a luz, a câmera e faz alguns pequenos ajustes nos objetos, como escala, rotação, posição. Tá? Hoje a gente vai começar então a modelar. Tá? A gente vai começar a criar modelos dentro do Blender. Tá? E para isso o Object Mode não serve. Tá? Vamos dar um zoom aqui nele. Aqui, ó. O Object Mode é um modo para você preparar a sua cena. Para você modelar, você vai usar um modo chamado Edit Mode. Tá? Por que a gente usa esse modo? Porque esse modo ele consegue ir mais na intimidade então aqui do nosso objeto. Tá? No modo de objeto, eu consigo pegar o meu objeto e arrastar, escalar, rotacionar ele. No modo de Edit, eu consigo pegar partes do objeto, tá? Como esse vértice aqui, por exemplo. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai começar a conversar, antes de partir para o exercício, tá? É esses elementos que formam, então, a representação tridimensional. Tá? Vocês devem estar mais acostumados com representação bidimensional, né? Ponto, linha e plano. Tá? Aqui essas coisas assumem uma característica nova. Tá? O ponto vira vértice, a linha vira aresta e o plano vira face. Tá? Vamos ver como é que é isso então. Tá? O ponto, tá? É esse encontro aqui de... desculpa, o vértice é esse encontro aqui, então, dessas três faces. Tá? Se você pegar a tecla G, né, de mover, né, grab, né, você vai conseguir mexer esse vértice. Tá? E você consegue começar a modelar. Tá? Mas você não quer pegar o vértice, você quer pegar essa aresta aqui. Tá? O que é a aresta? A aresta, então, vai ser o encontro de duas ou mais faces. Tá? Esses elementos, eles ficam aqui na parte de cima do Blender. Ó. Vértice, aresta, que ele chama de edge, e face, que é a face mesmo. Né? Face aqui no caso. Tá? Eu vou escolher essa opção, e com essa opção, então, agora a gente é capaz de selecionar uma aresta. Tá? Se você usar a ferramenta de mover, ó, tá? Ou se você apertar a tecla G do teclado, você vai mover a aresta. Tá? Por fim, a gente pode trabalhar também no nível da face. O exercíciozinho que a gente vai fazer, a gente vai mexer com tudo isso agora. Tá? Então, na face, você dá um clique, selecionou a face, tá? E aí você move a face para onde você precisar. Certo? Bacana. Então, esses são os primeiros elementos que a gente vai trabalhar. Tá? Com isso, já dá para a gente começar a fazer umas brincadeirinhas. Tá? Para a gente começar a brincar, eu vou trocar esse
esse cubo aqui, que a gente já destruiu ele um pouquinho, vou colocar um cubo 0 km, um cubo novo em folha. Tá? Venho aqui no menu File, New, General. Né? Um exercício generalista, então. Não vou salvar. Tem aqui o meu cubo 0 km. Tá? Bom, o cubo ele é muito usado para fazer muitos tipos de modelagem. Tem gente, né, principalmente o pessoal de Low Poly ou o pessoal de jogos, né, que precisa elementos com poucas faces, né, para você ganhar mais performance no jogo. Eles partem muito do cubo. Né? É uma técnica que eu uso bastante, chama Box Modeling. Tá? Dá para você criar personagens inteiros a partir de um cubo. Tá? Mas como é que você cria personagens inteiros a partir de um cubo? Você tem de acrescentar mais elementos no cubo. Tá? Então o cubo ele vem aqui, né, entre aspas, de fábrica. O cubo vem de fábrica com 6 faces. Né? Se você quiser dobrar esse cubo, tá? Você precisa acrescentar mais faces nele. Tá? E como é que a gente acrescenta mais faces nele? Tem uma maneira bem simples, tá? Que é você vir aqui no modo de Edit Mode, seleciona uma das arestas dele, tá? E aperta a tecla Ctrl R. Acabei de ver que as minhas Screencast Keys sumiram. Gente, meu teclado está velho, então ele está bem apagado. Pronto. Quando eu comecei um arquivo novo, as Screencast Keys desapareceram. Tá, vamos lá. Né? Então, qual que é o meu problema aqui? Eu preciso começar a transformar esse cubo em uma coisa mais interessante. Tá? Para isso, eu posso começar a acrescentar faces nele. Tá? Como é que eu acrescento faces? Uma das maneiras é a gente fazer o que a gente chama Edge Loop, quer dizer, o laço de arestas. Tá? A Edge Loop você faz assim, você seleciona, então, com a ferramenta de seleção de arestas, você seleciona a aresta que você quer cortar, aperta no teclado o controle, os comandos Ctrl R, tá? E ele vai aparecer uma aresta aqui. Olha só que interessante. Tá? Quando ele entra no modo de loop de arestas, tá? Edge Loop, ele vai pedir uma posição para você. Ele não está cortando as arestas ainda, ele está perguntando assim para você, Roger, você quer que eu corte essas faces aqui, que eu crie novas arestas? Tá? No eixo Y, na altura. Você quer que eu faça isso no eixo Y? Ou você quer que eu faça isso no eixo... Ele não está cortando no Z porque eu selecionei essa aresta, mas enfim. Né? Ou você quer que eu faça isso aqui? Né? Eu quero que você faça aqui. Você dá o primeiro clique. Ouça um clique. Tá? Depois que você deu o primeiro clique, ela não está cortada ainda. Tá? Aí ele vai perguntar em que lugar você quer que eu corte. Você posiciona a aresta e clica aqui. Tá? E agora você dividiu o seu cubo com várias faces. Tá? Voltando àquilo, probleminha. Roger, e se eu quiser cortar nessa direção? Se eu quiser cortar na direção do eixo Y, como é que eu faço? Simples. Você vem aqui, seleciona uma aresta, essa aresta aqui no caso, que é perpendicular ao eixo Y, aperta Ctrl R para entrar no modo de Edge Loop, e aí você coloca na posição que você quer, assim, 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 né? Assim. Primeiro clique é só para escolher a posição da aresta.
E o segundo clique é para você fazer, então, a borda, né? A aresta. Tá vendo? Agora o meu cubo, deixa eu pegar aqui o controle de faces. Agora o meu cubo, ele tem mais faces. Ele tem mais arestas. Ele tem mais pontos. E a gente pode começar a modelar desse jeito, né? Se você quiser, por exemplo, subir esse ponto aqui, né? Vou apertar a tecla G, ou então selecionar aqui o Move, G, tá vendo? E eu começo a subir ela. Tá? Eu quero descer esse vértice aqui, seleciono o vértice, aperto a tecla G e desço o vértice. Tá? Eu quero, sei lá, subir essa face aqui. Eu venho no modo de face, seleciono a face, aperto a tecla G, ou então vou pegar aqui o modo de... Né? Peguei esse modo de Move e vou subir ela perpendicularmente ao Y. Aqui, ó. Tá vendo? E a gente vai criando aqui, né? Eu acho que vai ficar legal esse ponto aqui para dentro. Pega esse ponto, puxar ele para um lado, puxar ele para o outro. Tá? Agora eu vou pegar esse ponto aqui. Esse ponto está de bobeira. Ah, não, essa aresta. Essa aresta aqui. Seleciona a aresta. Seleciona a aresta. E agora desce ela. Tá? Então, quando você precisa modelar uma coisa a partir de um cubo, tá? Você vai facetando ele, vai criando as faces só nos lugares que você precisa. Tá? É por isso que o pessoal de jogos usa muito esse tipo de modelagem por box modeling, porque você cria os pontos só aonde você precisa. Você cria as faces mais econômicas possível, né? E aí o seu jogo vai ter então mais desempenho, ele vai rodar melhor nos computadores, não vai precisar de computadores muito poderosos, né? Bom, entenderam então esses conceitos de ponto, né? Ponto não, vértice, aresta e face, que são o ponto, linha e plano aí do sistema tridimensional, tá? É bacana você dar uma praticadinha, tá? Porque daqui a pouco eu vou mostrar outra maneira de você acrescentar pontos nisso, acrescentar mais faces, tá? Vamos fazer o seguinte, eu vou dar 5 minutinhos para você praticar, tá? Você pausa o vídeo e aí quando você pausar o vídeo, quando você despausar, eu vou mostrar para vocês então outras funções e em seguida vamos aplicar isso num exercício para você fazer o seu primeiro objetinho, tá bom? 5 minutos então, gente. Bom, agora que você já despausou o seu vídeo, já passaram-se 5 minutos, né? Eu vou mostrar para vocês uma outra maneira de acrescentar faces no seu trabalho, para a gente começar a fazer um nosso primeiro modelinho, tá? Então eu vou começar criando um objeto novo, não salva, tá? Ele já desligou as minhas Screen Cap Keys. Aqui, pronto, já liguei novamente. Tá. Para fazer esse próximo, para apresentar para vocês a próxima maneira de fazer aumentar as faces, eu vou criar uma cópia desse cubo. Tá? Estou com o meu cubo selecionado. Vou apertar Shift D, então, para fazer uma cópia. Lembra? Quem fez o exercício do castelinho apertou bastante Shift D. Tá? Fiz uma cópia do cubo aqui. Tá? Então, revisando, a primeira maneira que eu mostrei para a gente fazer para a gente aumentar
o número de vértices, arestas e faces, tá? Foi uma coisa chamada edge loop, tá? Ou seja, um laço de arestas, tá? É um laço que vai dar a volta nas arestas do seu trabalho e aí você vai poder criar novas arestas e a partir daí aumentar então o seu cubo, né? Possibilidade de trabalhar com o seu cubo, tá? Tem uma outra maneira também, que é uma maneira bem bacana, chamada extrude, tá? Ou extrude com X, tá? O que o extrude faz, tá? O extrude, ele puxa uma face criando novas faces num plano ortogonal, né? Parece difícil, mas quando vocês verem é facinho, tá? Vou pegar o cubo que está aqui, tá? Eu quero pegar, então, essa face da parte de cima aqui, tá? Como é que eu faço isso? Lembra? Você vai aqui em Edit Mode, seleciona o modo de faces, seleciona a face que você quer extrudar, se é que essa palavra existe, e aí você aperta a tecla E do seu teclado. E. Tá? E aí você vai ver que essa face ela começou a sair aqui para cima, tá vendo? Estou fazendo uma extrusão. Esse nome vem da extrusora, que é uma máquina de fazer tubos e cilindros, coisas assim, tá? Aí você clica, tá? E essa extrusão, então, ela está feita, tá? Vou fazer aqui uma outra extrusão nessa face. Seleciona a face que você quer extruir ou extrudir, sei lá como fala. Aperta a tecla E e ele vai começar então a fazer a extrusão aqui. Tá? De novo, E. Mas se você quiser fazer um crucifixo, se você for cristão ou tiver algum tipo de fé, ele já está aqui. Pronto, um crucifixo para você dar de presente para sua avó. Tá? Bacana, né? E você pode ser mais complexo, né? Você pode pegar, por exemplo, essa face aqui, fazer uma extrusão nela, tá? E depois mover essa face para a direita. G. Aqui, sem querer eu criei uma nova extrusão aqui, mas... né? A gente pode mover então essa face aqui para a direita. Tá? Vou fazer de novo aqui. Ó. Seleciona a face, aperta E, puxa, clica. Tá? Agora vou apertar G e mover isso, que era o que eu queria ter feito antes. Tá? O que deu errado aqui? Sem querer, eu apertei a tecla E de novo, tá? E cancelei a operação. Tá? Só que você cancelou o extrude, tá? Mas a face criada continua aqui. Tá? Cancelar com ESC, você cancela o final da operação, você não cancela então aqui o começo dela. Tá? Bom, com esses extrudes você pode fazer um cactus, olha que legal, tá saindo um cactus sem querer. Né? Mas enfim. Vou selecionar aqui tudo com a tecla A seleciona tudo, selecionou tudo, e vou apertar a tecla X para apagar, tá? E ele pergunta o que você quer apagar. Eu quero apagar tudo, apague todas as faces. Pronto. Tá? Bom, o que acontece agora? Né? Eu não estou conseguindo selecionar esse cubo. Tá? Por que isso está acontecendo? Porque eu tenho que pegar a minha ferramenta de seleção. Aliás, desculpa. Eu tenho que vir em Object Mode, pegar a ferramenta de seleção e agora pegar o cubo. Né? Agora, quando eu volto para Edit Mode, que eu começo a operar dentro dele. Tá? Então, se a gente criar um outro cubo aqui, eu vou duplicar novamente aqui o cubo. Tá? Dupliquei ele. Tá? Eu estou com esse cubo selecionado. Eu não consigo mexer nos vértices desse. Tá? Só porque eu falei estou conseguindo. Mas enfim. Né?
é porque eu não, como eu criei no modo... O que aconteceu aqui? Ó, né? Quando você cria, duplica o cubo no Edit Mode, eu dupliquei o cubo, mas os dois cubos fazem parte do mesmo objeto. Tá? Então eu consigo selecionar tudo aqui. Tá? Só que se eu quiser apagar um cubo só, selecionar tudo num cubo só, eu já não consigo. Quando eu aperto a tecla A, que é a tecla de seleção e desseleção, tá? Ele vai selecionar sempre os dois cubos. Tá? Então, se você quiser apagar só um cubo, aperta a tecla B. Bom, primeiro aperta a tecla... né? Primeiro clica fora para não selecionar nada. Né? Agora aperta a tecla B. Seleciona esse cubo aqui e aperta a tecla X para desligar. Né? Eu apaguei só as partes da frente. Né? Então vamos lá, B de novo. Pronto, X. Faces da frente. Tá? Se eu fizer isso no modo de objeto, né? Vou duplicar o cubo no modo de objeto. Pronto, agora eu tenho realmente dois cubos. Ó. Tem um cubo e tem o outro. Eu consigo, no modo de edição, selecionar um cubo sem selecionar o outro. Tá? Por quê? Porque esse cubo foi duplicado no modo de objeto. Então, eu dupliquei o objeto cubo. Tá? Mas, se você estiver no modo de edição e duplicar o cubo, o que você está fazendo aqui? Você não está duplicando o cubo, você está duplicando as entidades formadoras do cubo. Tá? E aí você tem o mesmo cubo. Se eu clicar aqui no modo de objeto, esse cubo é uma coisa e esses dois cubos é outro objeto, é outra coisa. Tá? Então toma cuidado com isso. Né? Lembra que, né, esses dois modos são diferentes. O modo de objeto para você compor uma cena, portanto com objetos isolados, e o modo de edit é para você compor objetos. Então tudo faz parte aqui do mesmo objeto. Tá? Bom, agora eu vou mostrar um último tipo de maneira para a gente inserir as mais fáceis, e a gente já vai começar então a modelar o nosso primeiro objeto. Eu vou apagar então, criar um objeto novo, não salva. Né? Vou ligar as minhas Screencast Keys. Preciso criar um atalho para isso. No Blender você pode criar atalho para tudo. Bom, então volto ao meu problema. Eu vou criar um copo de dose, tá? Mas eu quero, com esse copo, para criar esse copo eu preciso de mais linhas, mais vértices, mais faces. Tá? O que eu faço então? Tá? Venho no modo de Edit, vou pegar uma face, vou selecionar a face que eu quero e vou fazer um outro modo de criação de faces chamada Inset. Tá? O Inset ele é quase que nem o Extrude. Tá? Só que quando você aperta a tecla I, teclado maldito. Aqui, quando você aperta a tecla I, agora sim. Quando você aperta a tecla I, ó, vai vir uma face aqui no centro e você clica. Tá? Se você quiser subir essa face, aperta a tecla G, então, e sobe a face. Tá? Dá para fazer esses dois movimentos automaticamente com um modo chamado Bevel, que a gente não vai usar aqui. Tá? Mas se você precisar disso, você pode criar um Inset e depois criar, então, criar aqui a sua face para dentro. Vou fazer novamente. Seleciona a face, aperta a tecla I do teclado. Eu apertei U de novo. I do teclado. Traz ele um pouquinho para dentro. Tá vendo?
E aí você tem uma face nova, tá? E você pode trazer ela para dentro se você quiser, tá? E criar um cubo estranho, um sofá, uma saboneteira, sei lá o que é isso. Professor, só pode fazer para dentro? Não. Cidadão, pode fazer para fora também, ó. I, G. Tá? Seleciona a face, tecla I. Opa. Tá? Mantém aqui uma face quadrada, tecla G. Eu gosto de modelar muito com insets e extrudes porque eu prefiro a modelagem com faces quadradas, tá? Antigamente se modelava mais com faces triangulares, né? Mas hoje muito pouca gente modela com triangular. Tem muita gente que prefere ainda, né? Mas a maioria das pessoas acaba preferindo face quadrada. Eu prefiro face quadrada também, tá? É melhor de você modelar e é menos restritiva. Bom, mas isso é meio avançado para a nossa discussão de agora, tá? Bom, recapitulando então, tá? A gente vai começar a fazer o nosso primeiro modelinho, mas antes disso vou fazer um recap aqui, tá? Primeiro de tudo, a gente precisou entender como é formada uma estrutura tridimensional, que é feita através de vértices, através de arestas e através de faces, tá? Depois, a gente vai começar a modelar, tá? Então, a partir de um objeto, tá? Aqui você tem alguns objetos bem básicos, né? Cubo, cone, cilindro, tá? A gente vai, então, modelar com esses objetos básicos, mas, para isso, a gente precisa acrescentar mais arestas, mais faces, tá? Então, eu mostrei para vocês três maneiras de acrescentar mais arestas ou mais faces, tá? A primeira foi o laço de arestas, que a gente faz um laço e cria arestas novas, tá? O segundo foi o extrude e o terceiro foi o inset, tá? Com isso, agora, a gente já tem condições de fazer, então, o nosso primeiro exercício, tá? Que é um copinho de dose, tá? Vou modelar aqui um copinho de dose, tá? Vou modelar ele com poucos polígonos, é uma linguagem chamada Low Poly, quer dizer que tem pouca resolução, e depois a gente vai deixar ele redondinho, bonitinho, então, acrescentando mais polígonos e fazer um High Poly, que é uma coisa mais para fotografia, arquitetura, né? Decoração, essas coisas, tá bom? Vamos lá? Quer descansar um pouquinho? Se você quiser descansar um pouquinho, dá um pause no seu vídeo, né? É uma boa hora para tomar uma água, esticar um pouco as pernas, fazer um exercício aqui com o pulso, né? Eu vou dar uma paradinha aqui então, daqui a 5 minutinhos você volta, tá? Vamos lá. Bom, voltamos então para a segunda parte, né, do nosso exercício, né? Vamos começar então nosso exercício, portanto, a primeira parte do exercício, a segunda parte do vídeo, tá? Que a gente vai fazer o quê? A gente vai modelar um copinho de dose, tá? Vou começar então criando uma cena nova, tá? Vou ligar aqui as minhas teclas para vocês enxergarem melhor as coisas que estão acontecendo. Tá? Para criar o copinho de dose, tá? Normalmente eu criaria ele a partir do cubo, tá? Para ganhar algumas coisas, assim, desempenho, ou para ganhar, né, faces 100% quadradas, tá? Mas eu vou criar ele de uma maneira um pouco diferente para ser mais fácil para quem está começando. A gente vai criar ele a partir de um cilindro, tá? Então, lembra como é que eu faço para apagar esse cubo daqui? Tá? Vamos lá. Alternativa A é a letra A. Alternativa B é a letra B. Ou alternativa C é a letra X. Exatamente, é a letra X, né?
X, você vai deletar o cubo, tá? Se você apertar a tecla A, você vai selecionar ou desselecionar tudo. Se você apertar a tecla B, você vai fazer um laço e conseguir selecionar só em volta de uma área. E finalmente apertando a tecla X, tá? Assim. Ele vai te perguntar, ok? Você fala sim, delete. Deletamos, tá? Percebam que o meu mouse cursor, essa rodinha vermelha, meu 3D cursor, ainda está aqui, tá? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que quando eu acrescentar um cilindro, ele vai vir exatamente nessa posição, tá? Uma coisa importante agora, tá? É você segurar o seu dedinho um pouquinho e depois que você acrescentar o seu cilindro, não mexa mais nele, tá? Porque a gente vai ter que fazer um pequeno ajuste. Se você acrescentar o cilindro e fizer outra coisa depois, você perde a oportunidade de fazer esses ajustes, tá? Então vamos lá, devagarzinho, vem comigo, tá? Vou vir aqui em Object Mode, adicionar uma mesh, não, uma malha chamada cilindro, aqui, tá? Clica e não mexe em mais nada. Ó, apareceu um cilindro aqui, tá? Se você prestar atenção, apareceu um quadrinho que não estava antes aqui, ó, tá vendo? É um quadrinho chamado Add Cylinder, tá? Vou clicar nele, tá? E esse daqui é um quadro de regulagem do cilindro, tá? O que a gente consegue regular nele? A gente consegue regular, por exemplo, o número de vértices que estão fazendo o cilindro. Ele vem com 32, mas eu posso regular ele para 3 e fazer um prisma, para 4 e fazer um paralelepípedo, tá? Posso colocar um monte aqui para fazer um cilindro bem redondinho. Eu vou regular ele para 8, tá? Para regular esse número aqui, você clica em cima do número e vai e volta com o número. Ou então você clica em cima do número e no teclado numérico você regula para 8. Você pode mexer também no raio. Ele veio com 1 metro, você pode deixar ele com mais 1 metro. A altura a profundidade ele vem com 2 metros, você pode deixar ele maior, tá? A gente não vai se preocupar muito com isso daqui agora, tá? Porque, obviamente, não existe um copo de dose de 1 metro. Bom, talvez na Alemanha, que os caras gostam de um schnapps, né? Eles têm um copo de dose desse tamanho. Eu desconheço copo de dose desse tamanho, tá? Pronto. Tá, o que eu fiz então? Fiz um cilindro, tá? Vocês vão ver agora, se eu pegar uma ferramenta aqui, ó, tá? E clicar fora dele, esse quadro sumiu, tá? Por quê? Porque você só consegue fazer esses ajustes iniciais, tá? Quando você acabou de criar esse objeto, quando você criou o objeto pela primeira vez, tá? Roger, esqueci, o que eu faço? Olha, se for realmente muito importante, você criou uma afetividade com aquele cone, né? E você não quiser criar outro, tá? Você pode começar a trabalhar com insets, com criação de faces e com outras coisas, tá? Mas normalmente é mais fácil você apagar e colocar o objeto de volta, tá? Aí você regula ele bonitinho, tá? O que eu tenho aqui então? Vamos dar uma olhada nesse objetozinho, tá? Eu tenho aqui um cone, tá? Ele é formado por quê? Com 2 faces de 8 lados, uma face de 8 lados embaixo, uma face de 8 lados em cima, e formado então por vários retângulos, com arestas aqui e faces, né? Que formam esse cilindro lindão, coisa de Deus maravilhosa aqui, tá? A gente vai criar um copinho com isso, tá? Uma maneira de começar a criar um copo dessa maneira fácil, tá? É você entrar aqui no modo de edição, selecionar a face aqui que você quer aqui em cima, tá? E apertar a tecla I para fazer um inset. I e diminuir ela um pouquinho.
apareceu aqui um monte de regulagens para saber o tamanho, né? Como a gente vai fazer um objeto bem primário, assim, só para começar a brincar, não se preocupem com nada disso por enquanto. Tá? Olha que legal. Tá? Apareceu aqui o meu primeiro objeto, tá? Minha primeira face. Tá? Se você pegar essa face aqui e trouxer ela para baixo, vai ficar um copinho meio esquisito, não vai? Por que está esquisito esse copo? Porque se você for tomar água num copo com essa bordinha fininha assim, tá? Você vai se cortar, né? Então não é uma boa ideia você tomar água num copo com essa aresta super fina, tá? Vamos engrossar essa aresta, tá? Isso aqui é uma dica já que eu dou para vocês. Uma das maneiras que eu uso para reconhecer um trabalho 3D profissional de um amador é o tratamento que as pessoas dão nas arestas, tá? Muitas vezes elas deixam as arestas pontudas, a gente já vê que não é um trabalho caprichado, não é um profissional que está fazendo. O profissional ele despende um tempo, tá? Prestando atenção nesses detalhes, que é as arestas, né? E agora, então, para criar essa espessura, eu vou criar mais um inset. Vou apertar aí, inset, tá? Criei essa aresta aqui. E vou descer ele aqui para baixo. Ó, já começou a ficar mais parecido com um copinho. Tá? Só que ainda parecendo não está parecendo muito um copo, né? Porque essa parte de fora aqui dele está muito paralela, né? O que eu faço então? Vou selecionar essa face, né? Vou apertar a tecla I novamente, criar um novo inset. Ops, desculpa, não é o I não, né? Vou dar um Ctrl Z aqui. Seleciono essa face aqui, tá? E vou apertar a tecla S de escala, tá? Scale. Quando você aperta a tecla S, você consegue diminuir uma face ou aumentar uma face, tá? Aqui eu diminuí a face e o copinho ele ficou mais interessante, tá? Já começou a ficar um copinho interessante, já engana por um copinho, tá? Se for para algum joguinho lá o poly, se for para uma arte de baixa resolução, já está praticamente pronto, tá? A gente só vai acrescentar mais uns detalhezinhos, né, para conseguir trabalhar melhor nele, tá? Bom, primeiro, como será que está esse fundo aqui do meu copinho, tá? Eu não sei como é que ele tá? Por quê? Porque eu estou com um sistema de visualização que é sólido, tá? Esse sistema sólido não deixa eu enxergar o que tem do outro lado, tá? Então eu não consigo saber que altura que está esse fundo aqui, tá? Para você saber que tá a altura que está esse fundo, tá? A gente vai desligar esse sistema de visualização aqui e vamos ligar um sistema chamado Wireframe, tá? Que é o modelo de arame. Eu vou dar um zoom aqui no copinho e aqui na parte de cima do Blender, aqui, ó, você vai ver esse modo aqui de shading, que é um shading, né, de modelo de arame. Aqui, ó. Agora eu já consigo ver melhor o meu trabalho, tá? Ele está aqui com essas teclas pretas e fundo escuro. Eu vou apertar a tecla A só para selecionar tudo, tá? Ó, apertei a tecla A, tá vendo? Eu consigo ter uma ideia. Por que eu digo ter uma ideia, né? Porque eu ainda estou no modo de perspectiva, né? Não é um dos melhores modos para se trabalhar, né? Se você lembra da aula anterior, você deve ter lembrado que eu falei das vistas, né? Número 1 no teclado para ver a vista de frente, número 3 para ver a vista do lado direito, número 7 para ver a vista superior, tá? Uma das coisas que eu falei também foi esse tipo de visualização, tá? O padrão do Blender é vir com esse modo de perspectiva ligado, tá vendo? Tem um ponto de fuga lá no infinito, né? Quase no infinito. Se fosse no infinito, ele seria isométrico, né?
Mas se você apertar o número 5 do seu teclado, tá? Você vai ver que você não tem mais a perspectiva, não tem mais o ponto de fuga. Tá? Agora, se você aperta o 1, você vai ter uma ideia melhor da altura do seu copinho. Tá? Vou apertar o número 5. Ó. Número 5, ele acrescenta uma perspectiva. Eu fico meio perdido aqui. Vou apertar o 5 de novo. Tá? No 5 de novo, agora eu venho para uma perspectiva isométrica, né? Que os traços são paralelos, tá? E não tem mais o ponto de fuga. 5. Tá vendo? Com ponto de fuga, sem ponto de fuga. Tá? Então, para modelar, eu prefiro usar a perspectiva isométrica. Tá? E agora eu já tenho uma noção de como é que está esse copinho aqui. Tá? Eu acho que ele está muito baixo. Tá? Eu vou trazer um pouco mais para cima, por quê? Porque eu vou criar um detalhezinho aqui embaixo, que é o fundo do copo, dando essa subidinha. Tá? Então, eu vou voltar para o meu modo aqui de visualização sólida, né? Vou clicar fora para desligar o modo, né? Vou pegar aqui a face, tá certo? Agora, com essa face selecionada, com o número 1 e com esse modo de visualização ligado, tá? Eu vou subir ele mais um pouquinho. Agora acho que aqui tá bacana, porque eu vou acrescentar o fundinho aqui embaixo. Joia! Vou voltar lá para o meu outro desenho. Vou clicar aqui. Agora eu vou apertar o Inset, não o Scale, né? Porque o Scale vai diminuir tudo, né? I de Inset. Fazer aqui um fundinho, tá? E agora com Extrude, com extrusão, eu vou subir esse fundinho lá um pouquinho para cima. Pode ser com outro Inset também, se você preferir. Vamos usar o Extrude, que é um movimento só. Extrude. E sobe ele aqui para cima um pouquinho. Tá vendo? Já começamos a acrescentar detalhes no nosso copinho, tá ficando mais bacana. Tá? Se o seu copinho for de barro e ele estiver em cima de uma mesa, você não precisa trabalhar aqui embaixo. Tá? Mas se o seu copinho for de vidro, aí é bacana você começar a criar esses detalhes, tá? Porque a pessoa vai poder enxergar o fundo dele. Número 1. Vou ver aqui, vou apertar a tecla A. Aqui, ó, tá bacana. Tá? Bom, esse aqui já é um copinho low poly. Tá? Agora eu vou apresentar para vocês a diferença entre low poly e high poly. Tá? No modo de low poly, o que acontece? Eu tenho aqui pouquíssimos objetos. Tá? Eu tenho poucos objetos, tá? Poucas faces. Eu tenho um objeto com poucas faces, poucas arestas. Tá? Eu vou duplicar esse objeto, tá? E vou transformar esse mesmo objeto, só que agora num objeto high poly, ou seja, um copo redondinho, fininho, com curvatura, né? Todo cheio aí de copinho, né? Corpinho, no caso. Então, como é que eu faço? Vou pegar aqui o meu copinho, tá? Vou apertar Shift D para duplicar. Não Ctrl D, que nem eu falei no outro vídeo, né? Corrigindo as legendas, espero que você tenha visto. Ó, fiz besteira aqui, tá vendo? Dupliquei o copinho no Edit Mode, tá? O que é isso? Eu não dupliquei o copinho. É um copinho só, com cara de 2. Eu vou apertar um Ctrl Z, então, para desfazer essa minha coisa. Ctrl Z. Tá? Tá vendo? Tem um copinho só agora. Tá? Volta para o objeto, sistema de objeto. Agora sim. Vou apertar então Shift D e vou botar uma cópia desse copinho aqui dos dois lados. Tá? Bom, já tem aqui o primeiro copinho. Né? Primeiro. É uma cópia de segurança para acontecer alguma coisa de errado e para a gente poder comparar os dois no final. Tá? Eu quero transformar esse copinho, que é um copinho low poly, tá? Num copinho high poly, tá? Ou seja, com bastantes polígonos para eu poder
ganhar curvatura, poder ganhar um monte de coisa bacana nele. Tá? Tem uma maneira muito simples para fazer essa transformação acrescentando faces, tá? Que é que a gente vai acrescentar aqui um add-on, né? Um script chamado divisão de superfície. Tá? Eu vou clicar aqui então nessa chavinha, vou dar um zoom para todo mundo ver aqui, ó. Tá vendo nesse campinho aqui, ó? Se você olhar aqui embaixo, você vai achar uma chave de boca aqui, tá? É um modificador, é a região dos modificadores. Vou clicar nela, tá? E aqui você vai ver um campo chamado adiciona modificador, tá? O que esse modificador vai fazer? Obviamente, ele vai modificar o seu trabalho. Tem vários tipos de modificadores, ó. Tem um monte deles aqui. E você ainda pode instalar outros que não tem, tá? A gente vai pegar um modificador chamado Subdivision Surface, tá? É subdivisão de superfície, tá? E vou clicar nela. Ó, ele deu uma arredondadinha aqui no meu copo, tá? Vamos dar uma olhadinha nos ajustes dele só para ficar melhor e a gente já volta para ele já. Ó, quando você vem com esse modificador, ele vai perguntar quantos objetos você quer acrescentar, quanto você quer subdividir aquelas suas superfícies, tá? A gente vai usar um sistema bem simplesinho, que é só um copinho, tá? Vamos colocar 3 subdivisões no render e 3 subdivisões na viewport, tá? Eu já vou explicar no próximo vídeo o que é o render, tá? Então, por enquanto, só confie em mim, tá? Mas o render é basicamente como vai ficar o seu objeto, tá? Depois que ele estiver pronto, que esses objetos vetoriais forem ficar então um bitmap, tá? Olha só que interessante. Quando a gente clica aqui, ó, ele vai ganhando lisura. Ó, tá vendo? Ele vai ficando mais lisinho, tá? Ele vai... Ó, chegar mais perto. Quanto mais arredondado for aqui, ó, tá? Quanto maior for esse número, mais arredondado ele vai ficar. Tá? O que ele está fazendo? Ele está subdividindo aquelas faces todas. Se você clicar aqui no modo de wireframe, você vai até levar um susto, né? Porque aquelas faces que a gente criou, está tudo arredondado, tá? Vou colocar de volta aqui, né? Tá? Vou voltar aqui para minha viewport. Coloquei 3 nos dois, tá? Só que ele ganhou um formato novo, tá? Que formato é esse? Tá? Em vez de parecer um copo de dose, ele está parecendo aqueles copinhos de barro para tomar café. Ele foi... o que aconteceu com ele? Ele foi deformado nessa aplicação. Ó, o fundinho perdeu aquela cara de fundo, né? Quando a gente acrescentou esse modificador, né, a gente perdeu essa carinha reta dele, tá? O que a gente precisa fazer? A gente precisa agora, então, criar algumas novas superfícies, tá? Para que esse copo comece a ganhar cara de copo de dose novamente. Perca essa carinha de copinho de água, copinho de café, tá? O que a gente vai fazer? Tá? Primeiro, eu vou cancelar esse meu filtro aqui. Vou deletar ele. Nesse xizinho aqui, ó. Ops. Aqui. Nesse xizinho, tá? Quando você clica nele, você remove o filtro, tá? Aqui, vou remover o filtro, tá? O que eu vou fazer? A gente precisa criar mais faces aqui em cima e aqui embaixo, tá?
para a gente ganhar um pouco de curva nele, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou voltar para o meu menu de edição, Edit Mode. Vou pegar esse meu comando de aresta. E lembra daquele primeira subdivisão que eu ensinei para vocês? A gente vai fazer aqui um loop de arestas. Vamos lá de novo. Você aperta Ctrl R no seu teclado, tá? Ele vai te perguntar, né, aonde você quer fazer esse loop de arestas. A gente quer fazer aqui, ó, nessa posição. O primeiro clique é para a gente saber a orientação da aresta. E o segundo clique, tá? O que vai acontecer aqui? Ó? Por que eu estou criando essa aresta? Quando a gente cria o modo de subdivisão, ele vai criar uma tangente. Lembra que eu falei que isso aqui é mais ou menos um desenho vetorial? Ele vai criar uma tangente aqui, tá? Quando a gente cria essas subdivisões aqui mais próximas, essa curva não vai ser tão macia, ela vai ser uma curva mais dura, né? Então, eu vou criar essa curva aqui, vou selecionar de novo, Ctrl R de novo, vou criar uma outra curva aqui, tá? E o copo de dose, ele tem aquela carinha de esbelta, sendo magrinho uma das partes, então eu já vou criar outra curva aqui também. Aqui, tá? Com isso, eu vou conseguir ganhar uma certa curvatura, tá? Vamos ver como ficou? Volta aqui no seu menu de add-ons, no menu de modificadores. Adiciona modificador. Subdivision Surface. Vamos colocar em 3 e 3. Olha, já ficou bem diferente. Lembra que ele estava arredondadão e tal, né? Agora ele já ficou mais reto aqui nas curvinhas, né? Essa curva aqui que está selecionada, eu posso apertar S. Primeiro eu vou colocar ele na vista de frente, né? Número 1 no teclado numérico. E vou apertar S. Ó. E você pode emagrecer o seu copinho, ou você pode engordar o seu copinho, se você quiser fazer uma coisinha assim, uma taça, uma coisa diferente. Eu vou ganhar aqui essa curvatura aqui embaixo. E agora eu só vou mexer um pouquinho para descer ele mais um pouco. Ó, ficou com mais cara de copinho, tá? Se eu quiser subir também pode. Tá vendo? Parece aqui está parecendo um soquete de lâmpada, uma tampa de shampoo, né? Vou fazer ele parecer um copinho. Beleza. Olha que interessante, ele já começou a ficar assim, tá? Roger, sem querer eu cliquei fora e perdi aqui a minha seleção. Como é que eu faço para selecionar tudo de novo, né? Gente, é bem fácil isso, né? Você tem que estar com a linha, com a seleção de arestas. Seleciona uma aresta, né? E você aperta a tecla Alt e seleciona outra aresta, tá vendo ali? Ele vai mexer tudo, tá? Aqui embaixo, Alt, clica, ele pegou de uma vez, tá vendo? De novo, Alt, clica, ó, tá vendo? Ele selecionou essa parte aqui do copo. Alt, clica, né? Vou mostrar uma coisa para vocês, ó. Por que ele não selecionou metade diametralmente oposta do copo? Porque a gente tem um maldito octágono aqui. É um polígono chamado eneágono, que é um polígono com mais de 3 lados, né? E é por isso que eu não gosto deles. Eles são difíceis, eles são fáceis para colocar e difíceis para editar, né? Aqui, como eu só tenho polígonos quadrados, eu consigo fazer a seleção de boa, né? Aqui, como eu tenho um octágono no meio, eu não consigo atravessar ele, tá? Bom, parar de xingar os coitadinhos dos eneágonos e vamos continuar, tá? Vamos supor que você quer essa aresta aqui mais dura, né? Você está achando ela aqui muito molinha, né? Vou apertar Alt
e clicar na aresta. E agora aqui na flechinha, não se esqueçam que para essa flechinha aparecer, você tem que estar com essa opção aqui selecionada. Tá? Vou movimentar mais. Tá? Agora essa parte de dentro. Tá? Essa parte de dentro aqui está meio difícil, tá vendo? Eu não consigo enxergar a aresta aqui. Tá? Mas a parte de dentro está muito caída aqui para dentro. Tá? Um copinho ele é mais redondo aqui na borda dele. Tá? O que eu faço então? Eu vou desligar aqui a minha visualização. Tá vendo a aresta passando aqui, ó? Ah, não estou conseguindo pegar. Maldita. Né? Vou apertar a tecla A só para enxergar melhor. Ah, não tem aresta porque eu não tenho. Simplesmente é que eu estava vendo essa de fora aqui. Tá? O que está acontecendo, ó, gente? Voltando aqui, ó. Vou desligar o filtro de novo. Eu acrescentei uma aresta aqui fora, mas eu não acrescentei ela aqui dentro. Tá? É por isso que aqui fora eu estou conseguindo deixar a borda com pouca curvatura. E aqui dentro não. Aqui dentro a tangente está sendo entendida nesse sentido. Por isso que ela está toda torta. Né? O que eu tenho que fazer então? Tenho de acrescentar novamente mais um loop de bordas aqui. Seleciona a aresta. Clica a aresta que você vai selecionar. Ctrl R no seu teclado. Escolhe então a posição que você quer, que é essa. E sobe ela um pouquinho e clica. Aproveitando que eu fiz isso em cima, eu vou fazer isso embaixo também, porque senão a parte de baixo vai ficar muito redonda e eu quero ela mais quadradinha. Tá? A gente aperta selecionar esta, aperta Ctrl R e clica aqui nessa posição. Quando a gente colocar o modificador, né? Quando a gente colocar o modificador, e aumentar ele aqui para 3. 3 e 3. Olha que interessante, já começou a ficar um copinho mais redondo, né? Só que agora eu estou vendo que ele está muito quadrado, né? Vou pegar aqui a aresta de novo, seleciono, opa, aperta a tecla Alt. Tá vendo? Vai ficar mais arredondado agora. Né? Vou voltar aqui para os... Agora sim, agora eu consigo pegar aqui a minha... Agora ficou mais arredondadinho. Ele está meio grosso. Né? Para um copo de vidro ele está meio grosso. Né? Para diminuir essa grossura, eu vou fazer o seguinte. Eu vou clicar no Alt aqui, tá vendo? Eu selecionei esse polígono todo. Tá? Vou apertar a tecla S de escala e vou abrir ela um pouquinho. Aí, ficou mais fininho agora. Tá? Só que ficou fininho, mas muito abaulado. Então, vou clicar de novo aqui. Pronto. Acho que agora tá bacana. Tá? Vou apagar aqui o filtro. Vou selecionar mais um pouquinho aqui. Acho que aqui ficou bacana. Vamos ver agora. Eu estou ligando e desligando o filtro para não ter que passar mais atalhos para vocês, tá? Tem maneiras mais automatizadas de fazer isso. Bacana. Tá legalzinho. Né? A parte de baixo está redondinha. Vamos ver aqui. Aqui tá bom. Tá? É isso aí. Dá uma conferida aqui na viewport.
Tá com o fundo grossinho, tá bacana, tá? A gente pode bater com bastante força na mesa que ele não vai quebrar. É isso aí, gente. Tá aí um primeiro copinho de dose, tá? Modelado então em High Poly, tá? Utilizando o Subdivision Surface, tá? Vou comparar os dois copinhos para a gente ver a diferença de um e do outro, tá? Então tá, nesse primeiro vou colocar aqui para ficar mais, tá? Nesse primeiro copinho aqui, é um copinho Low Poly, tá? Ele tem poucos polígonos, poucas faces, tá? Aqui é um polígono High Poly, ele tem bem mais polígonos, bem mais faces, tá? Mas eu consigo ganhar muitas curvas aqui nele, tá? Quanto mais aliviado for esse copinho, quanto mais subdivisões tiver, mais pesado, mais faces e mais redondinho vai ficar o copinho, tá? Então você tem que tomar cuidado para usar sempre o menor número possível, tá? Porque senão você vai ter que ter um daqueles computadores super parrudos, com 128 GB de RAM, 6 processadores, né? Cuidado com os High Poly, porque eles realmente acabam deixando a máquina bem pesada, tá? Bom, essa aqui então é a nossa primeira modelagem, tá? Salvem esse exercício, porque a gente vai, no nosso próximo encontro, então, dar uma carinha de vidro neles, tá? E fazer uma iluminaçãozinha e um render final, tá ok? Retrospectiva, então. No comecinho a gente viu o que são os elementos essenciais do 3D, tá? Que são o vértice, a aresta e a face, tá? Depois falei um pouquinho de Box Modeling, que é uma maneira de modelar as coisas partindo de um cubo e acrescentando superfícies, tá? Depois a gente fez aqui um Cone Modeling, um cilindro modeling, né? Que a gente partiu de um cilindro e fomos colocando arestas e faces nele para criar um modelo a partir disso, tá? E então a gente criou um modelo Low Poly, que é bem simplesinho, bem durinho, bem quadradinho, e um modelo High Poly a partir dele, bem redondinho, bem esbelto, bem, né? Cheio de curvas, né? Que é para a gente fazer renders de alta resolução, tá? Então, espero que você tenha ficado feliz com o seu primeiro copinho, com o seu primeiro modelo, tá? A minha recomendação é a seguinte, tá? Assiste então o vídeo novamente, tenta fazer novamente, mas tenta fazer sem o vídeo, para você gravar bem, para você automatizar e internalizar esses processos de 3D, né? Gente, a gente fez esse modelinho aqui, né? Mas com isso que eu ensinei, dá para você fazer um monte de coisa, tá? Se você quiser continuar essa cena, né? Você pode criar a partir desse mesmo sistema, né? Cinzeiro, garrafa, taça, tá? Um monte de coisa bacana. E aí, com esse sistema de subdivisão, você pode criar pé, mão, corpo inteiro, o que você quiser, né? Mas vai indo aos poucos, assim, não vai partir direto para um corpo de personagem daqui, né? Vai aos poucos, tá? Pega esse objeto, depois pega um outro um pouco mais difícil, depois um outro mais difícil, um outro mais difícil, aí você vai crescendo aos poucos e vai modelando coisas bem bacanas, tá? A gente não vai muito longe nisso aqui na disciplina, só para vocês terem um gostinho mesmo, tá? Mas no nosso próximo encontro, que é o último, a gente vai fazer então os materiais e a parte da iluminação e transformar isso numa imagem legal, que por enquanto ainda são só 2 modelinhos, tá bom? Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.